Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês sobre uma nova trajetória da minha vida, tá? E é o seguinte, gente, eu estou fazendo tratamento na psiquiatra e eu vou explicar pra vocês por que eu decidi fazer esse tratamento. Então, antes de começar de fato esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, colegas, familiares, com quem você quiser, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, deixe seu like, me siga no Instagram e assista as propagandas até o final. Dito isso, bora! Bom, gente, então vamos lá, né, começando a minha história. Como vocês bem sabem, né, eu sempre digo aqui no canal que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e também extremamente estressada. Porém, eu não sabia que o meu estresse, ele vinha da minha ansiedade, tá? Desde novinha, desde os meus 7 anos, minha mãe percebia que eu era uma criança hiperativa, que eu era aquela criança que não parava quieta. E além de ser hiperativa, eu sempre fui extremamente ansiosa e desde pequena eu sempre fui muito estressada. Porém, gente, eu vivia sorrindo, eu vivia me divertindo, eu não me importava com a opinião dos outros. Eu acho que todo mundo é assim quando é criança, né? E aí, gente, a partir dos 10 anos, a minha história ela começou a dar uma mudada aí, né? Ela foi tomando outro rumo, né? Foi quando eu comecei a sofrer bullying. E além do bullying, gente, começou a vir aquela pressão, né? Que você precisa ter notas, você precisa saber o que você quer fazer quando crescer, você precisa fazer o mundo girar em torno de você, basicamente. Isso daí para uma pessoa assim que não tem ansiedade, uma pessoa que não tem, vamos falar assim, nenhum problema, entre aspas, né? Já é muito difícil. Imagina para uma pessoa que tem ansiedade. Então eu lembro que na época da escola eu me cobrava muito, gente, porque quando o professor chegava e falava assim, ó, semana que vem tem prova, gente, eu assim, sem zoeira, eu chegava da escola às 6 horas da tarde, eu virava, gente, à noite e à madrugada estudando para a prova. Por quê? Eu sempre fui muito ansiosa. E minha mãe vendo isso, ela sempre falava para mim assim, Priscila, você tem que tratar isso daí. Vamos num terapeuta, vamos num psicólogo, vamos fazer uma coisa em relação a isso, porque não é normal você ser assim. E eu falava pra minha mãe, não vou fazer, sabe? Eu ficava batendo o pé no chão. Mas no fundo, eu sabia que eu necessitava de uma ajuda, mas eu não queria admitir, sabe? Eu dava várias desculpas por conta disso. Eu achava que não havia necessidade, que fazer tratamento era para pessoas assim que realmente estavam debilitadas mentalmente, né? Eu achava tudo isso porque eu usava como desculpa, porque na realidade, gente, eu tinha pavor de abrir os meus sentimentos, tá? Por conta do bullying que eu sofri, por conta de pressão, as coisas, eu fui cada vez mais me fechando, sabe? Eu também me relacionei com pessoas tóxicas, então assim, pra mim era muito complicado. E eu comecei a tirar aquele sorriso que eu sempre tinha desde a minha infância. Eu sabia que no fundo eu precisava buscar ajuda, que eu precisava de alguém ali pra me guiar, pra me mostrar o caminho, porém eu ficava com muito medo de me abrir e eu acabar me ferrando, que nem já aconteceu várias vezes comigo, né? Quem nunca, não é mesmo? Só que isso foi piorando cada vez mais, gente. Eu acabei me fechando demais. E por conta de eu me fechar desse jeito, eu me sentia uma pessoa extremamente solitária, sabe? Eu não conseguia, sempre que eu arrumava briga, gente, eu não conseguia explicar o que tinha acontecido, eu não conseguia me posicionar, sabe? Era como se eu tentasse falar, mas não saía palavras da minha boca, porque a minha ansiedade era tanta para resolver o problema que no final das contas eu não conseguia me pronunciar em relação a isso. E subia mais esse peso, né, de eu não ter conseguido fazer aquilo, né, de eu não ter conseguido colocar o meu ponto de vista. Então eu me pressionava cada vez mais e veio junto dessa pressão, né, a fase da escola, principalmente o terceiro ano, né, porque no terceiro ano tem muito daquilo. Aí você tem que saber qual faculdade você quer fazer, você tem que saber onde você vai trabalhar, você tem que tirar as melhores notas, porque assim, gente, meus pais, eles sempre foram liberais, sempre. Porém, em nota, era muita pressão, porque para minha mãe, 8 era uma nota baixa. A minha mãe queria sempre que eu tivesse 9 para 10, só. Se eu tirasse menos que 9, a minha mãe não estava bom. Então eu ficava me pressionando, né, porque eu tinha a pressão dos meus pais em cima de mim em relação às notas, eu tinha a pressão da escola em mim em relação do meu futuro, né, porque aonde eu estudei, eles tinham um projeto de vida, se não me engano era isso. Onde você tinha que saber qual faculdade você queria fazer, como você queria estar daqui 10 anos e que não sei o que, sabe, gente? Era muita pressão. E para uma pessoa que sofre de ansiedade, isso daí era extremamente difícil.
E aí, juntando também, né, com a fase da adolescência, porque eu acho que ninguém na adolescência é uma pessoa fácil, né? E pra mim, acontecia aqueles sentimentos, aqueles hormônios, a ansiedade, o estresse. E aí eu acabei me tornando, gente, uma pessoa também que eu considerava uma pessoa tóxica. Porque de tanto eu sofrer pressão, de tanto eu sofrer bullying, eu utilizava as minhas palavras, os meus argumentos pra machucar as pessoas. Sim, gente, eu tinha aquela famosa língua de navalha, sabe? Quando a pessoa ela só ia dar bom dia, eu já tava assim, ó, cortando ela na hora. E eu lembro que isso me prejudicava muito, porque eu afastava cada vez mais as pessoas. Porque, obviamente, ninguém quer ficar perto de uma pessoa que tem aquela linguinha ali que corta a pessoa na hora que ela fica até sem graça, né? A pessoa não sabe se cava um buraco no chão pra se esconder. E eu era assim, e eu tratava também os meus pais assim, porque eu fui me fechando, sabe, gente? Eu não conseguia fazer que nem eu tô fazendo hoje em dia, né? Eu não conseguia sentar e conversar com eles e me abrir. Então isso daí me prejudicava e cada vez mais eu sabia que a minha mãe estava certa, que eu precisava procurar um tratamento, que eu precisava procurar ajuda. Só que eu ficava com medo de me abrir e por conta disso eu não fiz isso. E aí começou a vir a frustração, né, gente? Porque depois que eu me formei na escola, eu não consegui fazer faculdade, eu não consegui arrumar um trabalho, e aí começou a ter aquela pressão, né? Porque existe um pouco daquela questão da pressão, tanto do trabalho quanto da faculdade, mas também aquela pressão de, ai, você tem que arranjar um parceiro para se casar, ai, porque daqui a alguns anos você já vai estar velha, né, na visão de muitas pessoas. Então era cada vez mais pressão, e eu não tava sabendo lidar. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu consegui dar uma relaxada, porque assim, por mais que meus pais sejam pessoas maravilhosas, eu ainda tinha essa pressão lá dentro de, eu tenho que ter um trampo registrado, eu tenho que fazer uma faculdade, isso pra mim era muita pressão e eu não conseguia me focar em nada, porque assim, a ansiedade, ela não deixa você focar em alguma coisa, porque você tem 1000 pensamentos a toda hora, sabe? Uma hora você tá pensando em flores, daqui a pouco você já tá pensando no seu futuro, daqui a pouco você tá lembrando do seu passado, é uma confusão na cabeça da pessoa que sofre ansiedade. Então, foi muito estressante pra mim por muitos e muitos anos. Quando eu conheci meu marido, eu senti que finalmente eu podia relaxar, respirar, ficar zen, sabe, gente? Paz e amor, sabe aquela coisa assim? Porém, continuava aquela pressão do trampo, de faculdade, isso pra mim foi muito estressante. E aí eu fui me estressando cada vez mais e eu acabei me tornando aquela pessoa que se fechava em questão de sentimentos, né? Eu perto do meu marido, gente, eu não sou extremamente carinhosa que nem ele é comigo, sabe? E aí foi se tornando cada vez mais difícil. Foi quando que, recentemente, eu tive uma crise de estresse muito grande, gente, porque eu não sabia que a ansiedade, ela causava estresse, eu não sabia disso. E aí eu tive uma crise de estresse tão grande, gente, que apareceu uma ferida no meu braço, sim, de estresse. Foi uma ferida que surgiu do estresse que eu tive, porque o meu corpo se manifestou. E isso nunca tinha acontecido comigo, porque eu sempre tive crises de estresse e meu corpo nunca se manifestava. E aí, quando eu vi aquela ferida que surgiu a partir do meu estresse, gente, aquilo pra mim foi um choque, assim, absoluto, sabe? Eu senti que finalmente chegou a hora de eu procurar ajuda. E aí a minha crise tava assim, não vou falar que tava muito feia, porque não. Perto da crise de ansiedade de algumas pessoas, a minha não é tão grande, mas eu senti que eu precisava procurar um tratamento mais de imediato. Foi aí que eu decidi aceitar o que minha mãe falava e eu procurei a ajuda de uma psiquiatra. Hoje eu tô fazendo tratamento, tá? Mas o remédio que ela me receitou não deu muito certo comigo, então eu vou ter que voltar nela. Mas eu queria compartilhar essa nova jornada da minha vida. Por que que eu resolvi compartilhar isso com vocês? Porque às vezes, gente, você deve estar passando pela mesma situação. Às vezes você tá tendo muitas crises, às vezes você tem isso desde sempre, que nem o meu caso, né? Porém, você fica se negando a aceitar ajuda por medo de expressar seus sentimentos, por medo de você não saber como vai ser o tratamento, porque assim, gente, eu imaginava uma cena quase de filme de terror, sabe, na minha cabeça quando eu fosse na psiquiatra. Tanto é que eu lembro que a minha ansiedade foi tanta, gente, tanta, de ir na psiquiatra, que uma semana antes de eu ir na consulta, eu fiquei imaginando o que ela ia perguntar e eu ficava respondendo pra mim mesma na frente do espelho. Olha só como a ansiedade é complicado. E aí eu lembro que quando eu cheguei na sala de espera, gente, eu continuava com aquelas mesmas frases de efeito na minha cabeça. Porém, quando ela chamou meu nome, cara, eu congelei. Eu lembro que eu sentei na sala e a primeira coisa que a doutora fez, ela olhou pra mim e falou assim, você está bem? E, gente, eu olhei e fiquei assim, não acredito que ela me perguntou isso, sabe? Porque eu tinha bolado tantas perguntas que eu achei que ela ia fazer e ela fez perguntas assim tão simples, mas
tão centradas que toda aquela cena de filme de terror que eu achava na minha cabeça que ela ia me receitar um remédio super forte, que eu ia ficar dopada, né? Nada daquilo aconteceu, sabe, gente? Porque eu ficava me pressionando. Então, assim, se você tá passando por isso, procure ajuda, gente. Não precisa ser necessariamente uma psiquiatra, mas vá num terapeuta, vá num psicólogo. Eu tô fazendo um tratamento com a psiquiatra, mas eu vou procurar um terapeuta também, porque é importante a gente desabafar, né, gente? Porque, assim, a psiquiatra... você não necessariamente desabafa com ela vai fazer perguntas centradas em relação a você, a sua vida, e com base nisso ela vai receitar um remédio que ela acha específico para isso, né? Já o terapeuta e o psicólogo são pessoas que vão te ouvir e eles vão te ajudar, vamos falar assim, a encontrar uma resposta. Então é isso, gente. Se você tá passando por uma pressão desde muito tempo, você tá passando por crises de estresse, você é uma pessoa ansiosa, procure ajuda, porque assim, gente, quando eu procurei ajuda, quando finalmente eu aceitei a ajuda, pra mim foi um alívio. E graças a Deus, estamos aí, né, gente, fazendo o tratamento. E com o passar do tratamento aí eu vou voltando e fazendo tipo um diário pra vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, porque é que nem eu falei, né? Eu criava uma cena de filme de terror na minha cabeça, sendo que na realidade foi totalmente o oposto. Então é isso, gente. Me conta aí se você já fez terapia, se já passou no psiquiatra, deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, colegas, familiares, com quem você quiser. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe seu like e me siga lá no Instagram e assista as propagandas até o final. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!